Maravilha! De novo aqui nessa lição da Escola Sabatina contigo. Que do Pai amado, louvar o teu nome, Senhor, grande é o teu nome, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado por tudo, por entender de acordo com a tua vontade, em Jesus. Amém. Lição de terça-feira, 29 de junho, desvio inesperado, parte 1, ou vale, desvio inesperado, parte 1, ou vale. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, ou no caso, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Seria bom se as verdades da justiça, da justiça, abrisse o caminho. Seria bom a verdade da justiça abrisse o caminho apenas ao longo das margens de riacho de água fresca, certo de grande mar. Mas foi assim que Davi pitou a cena ao longo desse caminho. Também estava o vale da sombra da morte. No caso Davi, ele viu o vale da sombra da morte, ou no caso um precipício, ali aonde que as ovelhas, vamos supor, se passasse, caía no vale e morria ali as ovelhas. Então ali, bora ver aqui, ó, esse não é o lugar que desejamos visitar, tá falando aqui, ó, esse não é o lugar que devemos visitá-lo. Já pensou? Que vale você já passou? Já passou por algum vale que chegou até a morte? Sim ou não? Bora ver então agora aqui. Aqui, ó. Em pouco do ano, os corvos desfiamente aqui em Israel estava juris surgindo e inundando-os. Quer dizer, o corvo ali dele ali estava o quê? Surgindo muita água inundando, correto? Então bora ver agora aqui, você vê que Davi ali, ele tinha o quê? Muita ovelha ali, e algumas ovelhas dele ali, ele observava, como foi na parte de domingo ali. Então ali são lugares que realmente não podia, certamente a ovelha passar, muita água, muito riacho ali, era uma dificuldade complicada, correto? Esses lugares também era estreito, com lados em remises, com lado aqui, ó, com lados germes, tinha germes, aqui, ó, estreito com lado e germes, que bloqueava a luz, portanto, a sombra da morte, mas a imagem para o caminho muito apropriada, ou escuridão profunda. Quer dizer, imagina você com um cara de ovelha ali no meio do caminho ali, na escuridão ali, já pensou? Era uma situação complicada para Davi. Mas dá para entender aqui que o pastor verdadeiro, mesmo que a gente passe por um vale escuro,
um precipício, cai no buraco ali, o pastor está ali para segurar você, está ali para guiar, correto? Então Davi tomava conta daquelas ovelhas para não cair no precipício. Pense nas vezes em que você esteve em seu próprio vale. Aqui eu pense nas vezes em que você esteve no seu próprio vale da morte, da sombra da morte, e da sombra da morte, como foi você? Teve medo? Você teve medo? Mesmo sabendo que o pastor estava lá? Qual verso bíblico foram mais precioso para você nesse mesmo, e por quê? Eu coloquei aqui na minha lição o seguinte, aqui a resposta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque está comigo. Então você já passou por algum perigo que aconteceu isso com você? A lição mais aqui, essa parte, falando aqui mais da ovelha, falando mais aqui do pastor verdadeiro e o pastor carnal, correto? E a pergunta 5 aqui de baixo, foi a 4. Como você acha que as ovelhas foram parar no vale? Acredita que foi por iniciativa? Quer dizer, a ovelha saiu ali mesmo, iniciativa dela, iniciativa própria, ou o pastor conduziu naquela direção? Justifique a sua resposta. Sabendo que a ovelha ali, ela não teve vamos botar assim, não teve outra forma. A ovelha passou por esse rebanho ali. Então você vê que realmente a ovelha foi obrigada a passar por algum obstáculo mesmo. Então essa aqui foi a parte de terça-feira. Aqui tem um verso aqui embaixo de você aqui, ó. Você já sentiu que foi conduzido? Você já sentiu que foi conduzido evidentemente ao vale como resposta de Deus? Você já foi ao vale como resposta de Deus, evidentemente? Durante esse tempo, você já achou que o pastor pode correr risco de ser, aqui pode correr o risco, de ser mais aqui ó, o risco, interpretando ao perigo que temos um vale escuro. Quer dizer, o pastor, ele pode correr o risco para buscar essa ovelha até no vale escuro, para não deixar morrer, correto? Então Cristo, ele vai atrás daquela ovelha. Está um perigo ali. Quantas pessoas quer tirar a sua vida? Está no vale escuro e nada está dando certo para ela. Então Cristo, ele vai o quê? Até a pessoa, ou manda uma pessoa, ou vem na mente para não fazer isso. Correto? Então aqui fala isso mesmo aqui, ó. Durante esse tempo, porque acha que o pastor pode correr o risco de ser mais, aqui ó, mais emprestado ao perigo que em termos de um vale, qual vale que você entrou já? E que Deus venha te abençoar nessa lição de terça-feira. Obrigado pela paz. Fique com Cristo de sempre. Amém.